A Netflix estreou sem muito alarde no começo do mês, agora de março, uma série italiana chamada Super Sex. A série tem 7 episódios, cerca de 50 minutos, e é levemente inspirada na vida de Rocco Siffredi, um astro da indústria de filmes adultos, no final da década de 80, 90 e agora nos anos 2000. E mais uma vez, a Netflix, que não é boba nem nada, aposta no sexo para vender os seus títulos. Foi assim com a saga 360, que deu muito certo, mas curiosamente, dessa vez, Super Sex provavelmente não apareça na lista de indicados para você. Isso tem um motivo. Meu nome é Alex Feitosa e aqui a gente fala de streaming. Rocco Siffredi. Primeiro, a gente precisa fazer uma distinção entre o que foi a vida de Rocco Siffredi e o que está demonstrado nessa biopic. Essas biografias, principalmente as que são levemente inspiradas, têm muita licença poética. Então, mesmo que você não conheça nada sobre a história do Rocco Siffredi, quando você assiste essa biografia, dá a impressão de que as coisas não foram mais ou menos daquela forma. E realmente, tem muita coisa inventada ali. O próprio ator disse que 70% daquilo ali realmente aconteceu. E por falar em ator e atuação, a primeira bola dentro dessa produção é a trinca de protagonistas. Nós temos o Alessandro Borghi, a Jasmine Trinca e o Adriano Giannini. Todos estão muito bem em suas representações. E é claro que também é preciso avisar, por se tratar de uma minissérie ou de uma biografia que é inspirada num ator da indústria adulta, óbvio que a série é toda repleta de cenas de sexo. 50, para ser mais preciso, distribuída em toda a produção. Alguns críticos já falaram que essa é a série mais explícita da Netflix. Lembrando que não é a primeira a ter uma classificação etária 18+, né? A gente já falou sobre isso nesse vídeo que tem um card em algum lugar falando sobre Blonde. Lembrando também que não é o primeiro nu frontal que a Netflix exibe, né? Então, você tem algumas outras produções e que tem esse excesso de sexo. Eu lembro até de Sense8, que é uma série que foi bem polêmica, acabou sendo cancelada precocemente, mas teve cenas que chocaram a época. A Netflix conseguiu capitalizar em cima disso, em cima da audiência também. De vez em quando a Netflix se arrisca um pouco mais. E de novo, precisa fazer distinção, né? Nas produções de 360 dias, DNI, o que seja, a coisa era muito mais apelativa. O drama ficava nível cine privê. Aqui, verdade precisa ser dita. De novo, separando a obra do biografado. Existe drama, existem arcos bem construídos, existem personagens inventados, por exemplo, a própria Lucia, que é um dos vértices do triângulo amoroso, a Capitu da história, não existiu de verdade, né? O próprio Rocco Siffredi falou que sim, ele tinha um irmão mais velho, sim, ele tinha problemas com alguns irmãos, sim, ele tinha uma família que ele tenta deixar mais preservada possível em relação ao trabalho dele, mas a personagem feminina que está ali na série, de fato, não existiu. Ela é importantíssima para conduzir a história por aqui. Dito isso, a gente consegue separar as cenas mais absurdas e até oníricas do que de fato aconteceu. Realmente, o Rocco nasceu numa cidade menor na Itália e acabou fazendo aqueles caminhos, passando por Paris, depois sendo descoberto, chegou a despontar também nos Estados Unidos. E uma coisa interessante, a série, a showrunner é uma mulher, então você tem uma visão feminina em relação a uma indústria extremamente masculina. E apesar de terem episódios dirigidos por homens e por mulheres, é nítido essa condução feminina, esse olhar feminino que até traz um dos maiores problemas da produção, que é romantizar algo que não deveria ser romantizado. E a gente volta a falar da vida em si. A história do Rocco Siffredi é bem complicada porque ele foi acusado, inclusive, de violência sexual dentro da própria indústria. Então, ele era uma pessoa... A série mostra isso, ele era uma pessoa bruta, era uma pessoa que se dizia uma besta enjaulada, enfim. Até para a indústria adulta é preciso ter alguns padrões que têm que ser seguidos, e ele não seguia nenhum deles. E de novo, para ter um protagonista forte, você acaba tendo a ideia, passada pela biopic, de que ele foi vítima das circunstâncias, de que as coisas quase aconteceram, e tem aquela figura da revista Super Sex que acaba meio que guiando o personagem, e na verdade ele sempre falou que era o que ele queria ser. Ele queria ser um ator da indústria de filmes adultos. Então não tem essa glamourização, não tem essa coisa do menino pobre tentando sustentar a família, nada disso foi bem assim. Ele enfrentou os julgamentos que essa profissão traz e foi lá e fez.
E realmente com essa marca registrada de ser mais intenso que o normal, ele conseguiu fazer o nome dele. Lá na Ministério também você vê uma espécie de Oscar, uma espécie de premiação. A gente sabe que os prêmios adultos são bem diferentes disso, mas sim, ele conseguiu ser um expoente. Mas à medida que ele começou a subir na sua carreira, teve problemas com vários vícios, inclusive a série também não trata isso de maneira satisfatória. Houve um tratamento em paralelo pela adição dele em relação a sexo. Ele conseguiu chegar onde ele achou que ele deveria chegar, ele se afastou por um tempo, a série trata isso, fica meio confuso se ele parou, se ele realmente se aposentou. Os fatos acurados são bem diferentes, mas a série se defende dizendo que é apenas inspirado na vida de Rocco Siffredi. Outra coisa nas biografias que são complicadas é quando você tem que mudar nomes, você tem que sugerir que alguma coisa aconteceu, porque você não pode citar muito bem a verdade. Por exemplo, na década de 80, a figura mais expoente da indústria adulta era Titiolina, que sequer é mencionada no filme. Existe uma cena muito emblemática, que é muito forte, que realmente aconteceu. Foi divisor de águas na carreira do Rocco Siffredi, que é uma cena que envolve uma violência absurda num banheiro. E lá a diretora opta por desfocar, diminuir bastante o que aconteceu, porque senão ela perderia a empatia do seu protagonista. A diretora usa como um ponto de virada, como se a Lucia fosse ali e visse quem Rocco era de verdade, e a partir dali tudo tivesse perdido. Não teve nada de glamour, a cena foi bem bizarra. A época, numa época pré-cancelamento, já era uma coisa difícil de você engolir, difícil da indústria engolir. Isso acabou ejetando o próprio Rocco, mesmo estando no auge. E sim, ele chegou a um ponto que não queria mais ser dirigido. E aquela coisa, nós tivemos também a história do Butchman, também na época, que pegou uma câmera e começou a filmar de maneira tosca as coisas que ele achava bonito. Então não tinha arte, não tinha produção, era uma câmera na mão, eu vou filmar da minha maneira. E marcou uma época, tinha o seu público, senão não teria fama, vendeu pra caramba, mas ele mesmo começou a não ser bem visto, várias atrizes se recusavam a trabalhar com ele. No mais, a série mostra essa dicotomia, é possível você ter um amor, é possível você ter uma família vivendo nisso. A série é bem focada nessa dualidade entre ele e o irmão. O irmão sempre foi o ídolo dele, e a partir do momento as coisas não dão tão certo, é mostrada essa inveja, ele poderia estar no meu lugar, eu poderia estar no lugar dele. Sobre isso, a série acaba se apoiando, tentando discutir esse drama, mas acaba fazendo isso de forma irregular. A série tem 7 episódios, tem um filler, que é aquele episódio de encher linguiça, por exemplo, no episódio 3 ou episódio 4. Você vê que a história precisa ser contada muito mais rápido do que uma série de 7 episódios. E pra encher isso, toma-lhe sexo, e sexo de todos os tipos. Chega a ficar até cansativo de tanto sexo que você acaba vendo na tela. E é interessante que ela começa de maneira... Apesar dos 5 minutos iniciais já ter uma cena de sexo fictícia que nunca aconteceu, ela o sexo na série vai evoluindo em relação ao quanto explícito ele é. Tanto é que você só se depara com uma nudez frontal do protagonista no 4º episódio. Parece que a própria Netflix e a direção acabou conduzindo de forma com que você se acostumasse para poder chocar mais. Não sei se adiantou muito. E aí a parte dramática também acaba se perdendo um pouco, porque você vê que tem essa construção do personagem, a coisa é muito fálica. Então o tempo todo ela passa a ideia de que o problema do mundo é fálico em relação ao Rocco, e Freud pode explicar isso, né? Então, Dad Issues, Mommy Issues, Brother Issues, tudo se resume ao falo. Será que foi assim? Curiosamente, as melhores falas estão na personagem feminina, as melhores linhas, tá todo mundo vestido, não existe nenhuma coisa espetacular acontecendo. Roteiro esse que até acerta, mas não é o ponto forte. Nós temos um ótimo trabalho de maquiagem, você vê os envelhecimentos dos atores, é muito convincente. A trilha sonora tá bem legal, então você vê uma trilha sonora que mescla sucessos italianos com sucessos em inglês, que vão reconstituindo as épocas, isso é bem interessante. Você tem a atuação do trio protagonista e a atuação das crianças e adolescentes também bem legais, bem convincentes. A produção é bem cuidada, mas quando ela mira no roteiro, ela acaba se enfraquecendo. E aí a tentativa artística de deixar a coisa em aberto acaba comprometendo o entendimento do destino do personagem. Antes de ser lançada, essa série recebeu várias denúncias de grupos conservadores que queriam promover o boicote. Por isso a Netflix botou o pé no freio. Então, mais uma vez ela apostou em sexo para vender, mas dessa vez ela escondeu um pouco mais do que as outras produções.
E é um paradoxo, porque é uma produção, em relação a essas focadas na vida sexual, que é muito mais bem cuidada, que é muito mais bem produzida. Mas chegou num outro momento do mundo em que a Netflix precisa usar a parcimônia para poder vender os seus produtos. Então, se você quiser assistir pelo drama, ou se quiser assistir pelas paisagens italianas e francesas, e pelas atuações e pela trilha, ok. Se você quiser assistir pelo sexo, tem coisas mais explícitas e mais alcançáveis, e tem coisas menos cansativas. A série tem seus acertos, mas está longe de ser uma coisa memorável. Acredito que se a Netflix quiser mudar o foco e colocá-la na vitrine, como ela fez com 360 e com outras produções, ela vai virar top 10 facilmente. O que a gente já sabe por aqui, que não quer dizer que é uma produção de qualidade. Então tá lá disponível no catálogo da Netflix, Super Sex, são 7 episódios. Depois você me diz o que você achou aqui nos comentários. É pra você? Vai passar direto? Não faz tua cabeça? A Netflix está apelando? Não está apelando? É possível ver um drama, apesar de tudo? Deixa nos comentários que a gente se encontra no próximo vídeo para falar mais de streaming. Um grande abraço.